Nomes. Agora o bagulho começa a ficar louco, né? São só nomes, pessoas. Matriz triangular, matriz diagonal, matriz identidade e matriz nula. O que é uma matriz triangular? É uma matriz quadrada. Ai, Gabs, agora a geometria começou a fazer confusão. Então eu vou começar, ó. Matriz triangular é uma matriz quadrada. 3 por 3, por exemplo. A maioria dos exemplos que eu vou colocar são 3 por 3. São os melhores exemplos, tá? Em que todos os elementos abaixo ou acima da diagonal principal são zero. Então só nessa frase tem um monte de informação nova. Eu sei que tem que ser, para ser triangular, uma matriz quadrada. E eu sei que os elementos abaixo ou acima da diagonal principal tem que ser zero. O que é a diagonal principal? A gente não lê, em geral, da esquerda para a direita e de cima para baixo? Esquerda para a direita é uma seta assim, não é? Cima para baixo é uma seta assim, não é? A composição desses dois vetores, a soma desses dois vetores, dá uma seta assim, não dá? Essa daqui é a diagonal principal. Essa é a diagonal principal. Ah, Gabs, e a outra? A outra é chamada diagonal secundária. Tudo bem? Então essa estranha aqui é secundária, essa aqui é a principal. O que é uma matriz triangular de novo? É uma matriz quadrada, cujos elementos abaixo da diagonal principal são todos zero. Então, nesse caso, 0, 0, 0, abaixo da diagonal principal, formando uma matriz triangular superior. Isso daqui é chamado de matriz triangular superior, porque os elementos de cima não são zero, tá vendo? Eu posso ter também uma matriz triangular inferior, que é aquela que forma um triângulo embaixo. Ah, Gabi, mas não formou em cima? Triângulo de zeros formou em cima, mas aqueles valores relevantes foram formados aqui embaixo, tá vendo? Ó? Então é uma matriz triangular inferior. Essa daqui é uma matriz triangular superior. Beleza? Diagonal principal, diagonal principal. Diagonal secundária, diagonal secundária. Deixa eu só escrever esse lance da diagonal principal e da diagonal secundária, já tiro dúvida. Então, diagonal principal é aquela na ordem que a gente está acostumado a ler. Que é essa daqui. Diag principal. E a diagonal secundária é outra. Diag secundária. Malê, diga. Gabi, só para gravar mesmo. A questão da diagonal principal tem a ver com os eixos coordenados. Eu posso lembrar sempre disso, tipo... Por que com os eixos coordenados? Ah, sei lá, porque não pode gravar. O X... Assim, ah, não, mas o Y seria para cima também. Na verdade, ó... Isso aqui, que é chamada bissetriz, isso daqui confunde um pouco, tá? Então foi bom e ruim ao mesmo tempo você ter trazido isso. Porque assim, isso daqui, ó, é a chamada bissetriz dos quadrantes ímpares ou reta identidade. E ela tem a mesma inclinação da diagonal secundária. Tá vendo? Então é meio ruim isso aqui, tá? Meio que entra em conflito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, as palavras são diferentes, a matemática não tá incoerente aqui, ela tá super coerente, mas confunde um pouco. Eu entendo, eu já confundi assim na vida também. Então não, tá? Esquece o plano cartesiano aqui. Mesmo porque matrizes até dá para usar como uma ferramenta para geometria analítica. Só que de n dimensões, não de 2 dimensões. De 2 dimensões seriam matrizes muito simplesinhas. Tipo assim, ó. X e Y, uma matriz coluna assim, ó. Aqui a gente tá brincando em 2 dimensões. Aqui o bagulho já começa a ficar bem louco. Tá? Então a gente nem pensa assim no ensino médio. Desencana disso. Tá, então matrizes triangulares foi. Aí existe o caso em que a matriz é triangular superior e inferior ao mesmo tempo. E aí faz com que não tenha nenhum relevante em cima e nem embaixo, tá vendo? Seria uma mistura das duas. Quando todos os elementos, exceto os da diagonal principal, forem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, aí essa matriz recebe o nome de matriz diagonal. Só para você saber que existe esse nome, tá bom? Não é super relevante na sua vida. Aqui costumam vir umas perguntas normais assim, ah, e se um dos elementos aqui for 0 também? Continua sendo diagonal. Beleza? Mas não é tão relevante pra gente essa informação. Nome dessa matriz, que é tudo 0. Essa daqui é uma matriz nula.
A matriz nula não precisa ser quadrada, tá? Triangular precisa, diagonal precisa, porque tem que ter diagonal. A matriz nula não precisa ser quadrada. Então, um outro exemplo de matriz nula seria isso aqui, ó. 0, 0, 0. Essa daqui, a grandona, é uma matriz nula que a gente costuma dar o nome de O. Não zero. Isso aqui não é um zero, tá? Isso daqui é um O maiúsculo. Porque o nome para matriz a gente costuma dar letras maiúsculas. Faz sentido? Então a gente coloca um O porque é parecido com o número zero. Isso daqui é uma matriz nula de ordem 3. E essa daqui é uma matriz nula de ordem 3 por 1. Mas ambas recebem o nome de matriz nula. Tudo bem? Estão comigo? Finalmente, a gente tem a matriz de identidade, que vai ser uma das matrizes mais importantes quando a gente entrar em equações matriciais e coisas do tipo. Matriz de identidade é uma matriz diagonal, em que todos os elementos da diagonal principal são 1. Beleza? Simples assim. Ela tem que ser quadrada, porque tem que ter uma diagonal. Se não for quadrada, não tem diagonal. Beleza? E todos os elementos da diagonal principal tem que ser 1. Todos os outros tem que ser 0. Dei 2 exemplos aqui. Uma identidade, que a gente costuma chamar de I maiúsculo, de ordem 3. E uma identidade de ordem 2. Antes de eu seguir a vida, alguma dúvida? Tarde, Bia. Tarde, Gui. Então vamos seguir a vida. Até agora vocês estão vendo que não tem que pensar em nada, né? É só memorizar. Oi, Mari. Diga. Gabs, na identidade, eu poderia classificar ela também como triangular, né? Ela é triangular. Mas Só é que a gente- superior ou inferior? As duas. Ela é triangular superior, ela é triangular inferior, ela é diagonal, ela é quadrada e ela é identidade. Tá Beleza? bom. Ó, uma pergunta que não surgiu aqui, que eu acho importante falar porque às vezes surge, é se os zeros estiverem aqui, ó, e aqui não for zero, isso não é chamado de matriz diagonal, tá? Matriz diagonal é só com relação à principal. Mesma coisa para identidade. É a diagonal principal que tem que ter uns. Beleza? Tá. Mas de novo, só decorar isso daqui é só nome, tá? É tipo perguntar por que o seu nome é Guilherme. Apesar de que em matemática a gente tem mais sentido do que nos nossos nomes próprios. A gente costuma colocar nomes que têm a ver com as coisas. Inclusive o nome identidade. Mas eu só posso explicar depois. Vamos lá, mais nomes. Posso perguntar uma coisinha? Pode, Guilherme. Aproveitando. Na matriz identidade, que é de 2. Ah, não. Ela Não. Não é pra falar na matriz de identidade que é de 2. Na matriz de identidade de ordem 2. Ok, Fala a de aí de ordem novo. 2. Tá bom, na matriz identidade de ordem 2. Eu não Ah. posso considerar ela triangular. Ou posso? Pode. Ela é triangular. Ó, abaixo da diagonal principal só tem zeros. Acima da diagonal principal só tem zeros. Mas vocês estão focando numa coisa meio desnê, tá, gente? Desnê é a abreviação para desnecessária, para quem é mais velho aí, não tá manjando, sabe? O... Viu, Mari? É pra você essa. A expressão matriz triangular nem cai tanto assim, tá? Se cair, provavelmente ele não vai chamar isso de triangular. Exceção, Ita. Ita poderia colocar isso como uma das alternativas, assim, para procurar pelo em ovo, sabe? Matriz abaixo é triangular. E aí você faz o cálculo e chega numa identidade, aí você fala, não, é identidade. Aí você errou, porque o Ita foi cuzão, entendeu? Mas em vestibular que não é cuzão, não costuma ter isso. Entendeu?